Olá, alunos! Hoje vamos falar um pouco sobre óleos e gorduras. Conceitualmente, óleos e gorduras são substâncias insolúveis em águas, ou seja, são hidrofóbicas, provenientes da condensação entre o glicerol e os ácidos graxos, os famosos triglicerídeos. O que determina, o que define, o que distingue o que é um óleo e uma gordura é simplesmente seu estado físico. Óleos são líquidos à temperatura ambiente e gorduras são sólidas em temperatura ambiente, né? Lembrando que eu posso ter óleos e gorduras de origem animal ou vegetal. Como exemplos de fontes, a gente tem entre os de origem vegetal os óleos, como de soja, canola, girassol, amendoim, algodão. Entre os que são extraídos de frutos, a gente tem o azeite, o óleo de dendê. E entre os de origem animal, a gente tem banha, tocinho, manteiga, creme de leite, bacon e as gorduras das carnes. Lembrando que, independente da fonte, 1 grama de gordura ou óleo vai me fornecer 9 calorias. As gorduras e os óleos, de uma maneira geral, vão apresentar uma série de funções no organismo. Então, eles vão ter funções de precursores de hormônios, vão ter a função de constituir membrana celular, de manter a temperatura corporal, de trazer essa sensação de saciedade, de ser veículo de vitaminas lipossolúveis. Enfim, dentro do nosso organismo, as gorduras e os óleos vão apresentar uma série de funções benéficas. Do ponto de vista da técnica dietética, a gente vai ver que os óleos e gorduras vão apresentar também uma série de funções. Então, são eles que vão dar o flavor, o sabor, então aquele gosto gostoso da comida é por conta da presença da gordura. Então, eu vou ter também a função da palatabilidade, vai melhorar a maciez, vai melhorar às vezes até a aeração daquela preparação. A gordura também tem a função emulsificante, como por exemplo a maionese, vai transferir calor para que os processos de cocção aconteçam e vai também ser vai facilitar esse processo de impedir o grude, ou seja, ele vai permeabilizar as superfícies. Bom, agora a gente vai conhecer um pouquinho conceitualmente exemplos de óleos e de gorduras. Vamos começar com os óleos, né? Os óleos são gorduras líquidas, ou seja, eles são líquidos em seu estado natural, provenientes de frutos como coco, ou como oliva, como sementes ou grãos de milho, de algodão, de soja. E todos esses óleos, eles são obtidos por meio de prensagem, com uso de solvente, que pode ou não passar por um processo de refinação. O óleo de palma, por exemplo, é um óleo muito utilizado na indústria, na produção de sabonete, na produção de tinta e dentro da cozinha, ele é muito utilizado na culinária baiana, que é o famoso azeite de dendê, né? É um azeite que tem uma alta concentração de vitamina A e é um azeite mais puro, porque ele não passa por um processo de refinamento. Já o azeite, né, é um produto extraído das azeitonas, que vão ser adequadas, que vão ser extraídas quando elas já estiverem maduras. E aí eu tenho vários tipos de azeite em decorrência dos métodos de extração e de filtração desse azeite. Lembrando que o melhor azeite é aquele que é extra virgem, ou seja, que sofre a primeira prensagem. Então, apresenta uma melhor qualidade em termos de composição nutricional e de ácidos graxos insaturados. Lembrar e não confundir azeite com óleo misto. Óleo misto normalmente é aquele que a gente encontra no boteco da esquina, sabe? Aquele copo meio copo sujo, onde a gente pede um azeite para colocar no bolinho de bacalhau e aí vem uma latinha, que na verdade não é azeite, que tem cara de azeite, mas não é. Aquilo chama-se óleo misto. O óleo misto, ele é composto por azeite de oliva e óleo de soja, sendo que ele tem que ter no mínimo 15% de azeite, ou seja, o óleo misto é muito mais óleo de soja do que azeite. Bom, gordura vegetal hidrogenada. O que é isso? Na verdade, a gordura vegetal hidrogenada é uma gordura sólida obtida por meio da hidrogenação de um óleo vegetal. Ou seja, ela não existe, se a gente pensar em termos de alimentos que compõem a natureza. Então, ela é produzida pela indústria e um óleo é um líquido à temperatura ambiente. Então, para que ele se torne sólido, eu faço esse processo de hidrogenação, né? Que vai ter uma característica muito semelhante à banha de porco, a gordura saturada, com um cheiro quase que imperceptível. E acaba que a gordura vegetal hidrogenada, ela é muito utilizada em algumas preparações, como massas podres, empadas e tortas, na preparação de bolo, de frituras, acaba substituindo a gordura animal, a banha.
Banha, já que a gente está falando da banha, vamos falar da banha, que é a gordura animal. Então, a banha, eu brinco que é a lipoaspiração do meu porquinho. Então, é toda a gordura presente nos tecidos gordurosos de suínos, que quando são aquecidas se transformam em óleo e que quando ficam em temperatura ambiente se solidificam novamente. A banha, ela tem uma cor esbranquiçada, mas com um sabor e um odor bem característico. Também é utilizada na preparação de massas podres, como tortas e empadas, e às vezes a gente acaba utilizando também para processos de imersão de fritura. Bom, tocinho e bacon, quais são as diferenças? Na verdade, eles são retirados da mesma parte, ou seja, é o tecido gorduroso do porco. O tocinho é o tecido gorduroso do porco retirado logo a parte da pele, do couro. E o bacon, na verdade, também é esse tecido gorduroso retirado logo abaixo da pele, mas ele vai estar entremeado de carne e ele é defumado. Então, a diferença entre o tocinho e o bacon é que o tocinho é só esse tecido gorduroso e o bacon, além desse tecido gorduroso, ele está entremeado com carne. Ambos são muito utilizados em preparações para dar sabor, mais o bacon para dar sabor do que o tocinho, né? Mas ele é utilizado principalmente para obter essas carnes, esses cozidos assados e para trazer mais sabor às preparações. Maionese. A maionese nada mais é que um molho à base de óleo e ovo com uma forma de emulsão, preparado a frio, condimentado e que vai ter vários tipos de tempero. No Brasil, uma maionese ultraprocessada obrigatoriamente tem que conter 65% de óleo e 3 gemas a cada quilo. Tá? Hoje em dia a gente tem opções de maionese industrializadas, ultraprocessadas, sem ovo, à base de leite, com limão. Então a gente tem uma gama muito grande de opções de maioneses. Manteiga. Manteiga é um alimento de origem animal derivada do leite por meio do batimento do creme de leite, a nata. Vai ter, em média, 85% de gordura na sua composição, de 12 a 16% de água, 1% de sólidos do leite, de 2 a 3% de sal, quando ela for manteiga com adição de sal. Margarina. Margarina é um alimento de origem vegetal. Então, ele é classificado como uma emulsão à base de água e óleo. Vai ter 82% de gordura totalmente de origem vegetal na sua composição, um pouquinho de leite ou soro, ou leites e aditivos ou derivados do leite. Diferente do creme vegetal. O creme vegetal, ele tem características semelhantes à margarina. A diferença é em relação ao teor de gordura, vai apresentar de 42% a 68% de gordura totalmente de origem vegetal e não vai conter traços de leites ou derivados do leite. Depois da gente entender esses diversos tipos de gorduras e óleos, a gente vai aprender agora um pouco sobre quais são os melhores tipos de óleos ou gorduras que devem ser utilizados em determinados tipos de preparações. E a gente começa com o processo de fritura, que é o calor seco por imersão, né? E a fritura, o ideal é que a gente aplique óleo, de preferência ou óleo de soja ou óleo de milho. A gente vai aprender um pouquinho mais para frente que são 2 tipos de óleo que resistem mais ao calor, a altas temperaturas, porque apresentam um ponto de fumaça maior. Então, para fritar, o ideal ou é óleo de soja ou é óleo de milho. E para preparar bolo, o que é ideal? O ideal é utilizar ou margarina ou manteiga. Por quê? Porque ou a margarina ou a manteiga vão incorporar melhor o ar na massa, propiciando maior volume e até uma textura mais aveludada, mais fina. Então, o ideal quando eu preparo o bolo é utilizar ou margarina ou manteiga. Mas a gente vai ver que existem muitas receitas que utilizam óleo. Porém, o ideal é utilizar ou margarina ou manteiga. Para produzir pão, qual o tipo de óleo ou gordura ideal? O ideal é utilizar a gordura vegetal hidrogenada, porque vai facilitar principalmente esse processo de mistura dos ingredientes, vai melhorar as condições de absorção da massa, vai aumentar o seu volume e vai propiciar essa textura mais compacta daquilo que eu produzo. Biscoitos, bolachas, né? Aí, mais uma vez, a gente vê a presença da gordura vegetal hidrogenada reinando, a famosa gordura trans. Ela vai trazer essa autoestabilidade ao meu produto e vai impedir até que ele fique rançoso. E vai trazer também um pouco de crocância. Bom, para produzir uma massa folhada, tipo um croissant,
né? O ideal é que eu utilize manteiga ou margarina, de preferência com muita intensidade, porque ela vai ser de fundamental importância para aquela estrutura folheada, esfarelada que dá na massa. Então, eu preciso de bastante gordura para justamente até impedir essa formação de glúten, para que ela esfarele bastante e deixe esse sabor característico de coisa amanteigada. Bom, depois da gente entender os tipos de óleos e de gorduras e quais deles devem ser utilizados nas distintas preparações, a gente vai aprender um pouco sobre a questão das propriedades dos óleos e da gordura. Então, a gente vê duas grandes propriedades que os óleos e gorduras sofrem, que é o ponto de fumaça e o ponto de fusão. A gente vai começar com o ponto de fusão. Ponto de fusão tem a ver com essa mudança de estado físico. Então, o ponto de fusão nada mais é do que uma gordura que é sólida, quando se aplica calor, ela se converte, ela se transforma em uma substância líquida. Então, o ponto de fusão nada mais é do que a mudança do estado físico da gordura em líquido na presença de calor. Bom, agora a gente vai para a propriedade chamada ponto de fumaça. O ponto de fumaça é o momento onde, visualmente, eu consigo ver, durante um processo de uma fritura, de um processo de imersão, né, de uma cocção por imersão, a liberação de uma fumaça branca, que é conceitualmente o nome do termo da propriedade ponto de fumaça. Mas o que ela é quimicamente? Nada mais é do que quando eu aplico o calor, ou seja, quando eu aqueço uma gordura em altas temperaturas, vai chegar um momento que essa gordura vai desidratar o glicerol, vai liberar uma substância chamada acroleína. Essa substância acroleína é uma substância volátil e irritante à mucosa gástrica, né? E do ponto de vista de técnica dietética, esse ponto de fumaça vai levar à formação de espuma, aumento de viscosidade e até mesmo escurecimento do meu óleo. A gente vai perceber que cada tipo de óleo e cada tipo de gordura apresenta um ponto de fumaça diferente. Ou seja, cada tipo de óleo e cada tipo de gordura resiste mais ou menos tempo ao calor, à intensidade desse calor. Por isso que existem óleos e gorduras que são mais adequados para o processo de fritura, para o processo de imersão, né, de aplicação de calor por imersão, porque resistem mais tempo a esse ponto de fumaça, impedindo precocemente a liberação dessa substância chamada acroleína. Então, nesse quadro aí que vocês estão vendo, a gente percebe os diferentes pontos de fumaça, as diferentes temperaturas que cada um desses tipos de óleo atingem, né? E quando a gente avalia esse quadro, a gente percebe que o óleo que mais resiste, ou seja, que resiste a mais altas temperaturas, é o óleo de soja. O óleo de soja é o ideal para se fritar qualquer tipo de alimento, porque ele tem o maior ponto de fumaça. Diferentemente do óleo de oliva, que vocês vão ver aí nesse quadro, que apresenta um ponto de fumaça de 175 graus, ou seja, ele apresenta um baixo ponto de fumaça, ou seja, ele não é resistente ao processo de fritura, mas ele pode ser utilizado, por exemplo, para refogar. Então, para fritar, eu tenho que utilizar óleos que apresentam uma resistência maior, um ponto de fumaça maior. Bom, já que a gente está falando de fritura, ou seja, calor seco com aplicação de gordura e principalmente por imersão, a gente vai ver que existem fatores que vão interferir no quanto que aquele alimento, aquela preparação absorve de gordura. Então, por exemplo, a duração. Quanto mais tempo aquele alimento, aquela preparação entra em contato com o meu óleo, mais ele vai absorver de gordura, tá? Outro fator é a quantidade da superfície que é exposta à gordura. Então, se eu pego, por exemplo, uma batata palha, uma batata palito, tipo McDonald's, e uma batata canoa, cada uma desses cortes vão apresentar uma absorção diferente. Quanto menor a superfície de contato, maior a absorção de gordura. Então, a batata palha absorve mais gordura do que a batata canoa. E há o tipo de preparação. Um bife à milanesa absorve mais gordura, por exemplo, do que um bife simplesmente bife. Diante dessa questão da absorção da gordura, ou seja, de um alimento ou de uma preparação que eu vou fazer esse processo de imersão, eu consigo determinar, calcular o quanto que foi absorvido de óleo naquele alimento ou naquela preparação por meio dessa fórmula aí, né, que é a quantidade de óleo absorvido. Então, eu tenho o peso inicial do óleo, tenho o peso final do óleo que fica na panela e tenho o peso do óleo que é absorvido no papel.
Então, com essas variáveis, eu consigo calcular a quantidade de óleo absorvido e, consequentemente, calcular o percentual de óleo absorvido na preparação. Bom, a gente termina agora o conteúdo relacionado a gorduras e óleos. Deixo para vocês os pontos mais importantes a serem fixados, né, durante o estudo de vocês em relação ao conteúdo, deixando também 2 interatividades no próprio slide, além de atividades direcionadas no Google Classroom. Até a próxima!